Tem Argo familiar passando pelo nosso canal hoje. Não é aquele que vos fala, não é aquele que nos grava, mas sim o Fiat Argo Drive. Estamos aqui hoje com a versão 1.0 2021 desse compacto da Fiat, que já passou aqui pelo nosso canal com o Lucas lá em 2018, também na versão Drive 1.0 e mais recentemente, no ano passado, na versão Drive 1.3. Vamos ver agora com essas pequenas mudanças bem sutis aqui, né, dessa identidade nova da Fiat, como que está o Argo nessa linha 2021. O Argo foi lançado aqui no Brasil no início de 2017. Naquela época, né, ainda na fase de especulação, muito se falava se a gente teria um tipo, um mini tipo ou algo do tipo por aqui. Mas o fato é que é inegável que o Argo bebe da mesma fonte de visual aí do tipo europeu, né? Que é um hatch médio lá no velho continente. Eu pessoalmente acho que o carro envelheceu muito bem, já achava ele muito bonito e continuo achando ele muito bonito. Quando ele foi lançado ele era bem caro, ele ainda é um carro razoavelmente caro, mas a gente vai falar disso aí no final, nas nossas considerações finais, contar um pouquinho da história de mercado dele aqui. Bem, falando em termos de dimensão e construção, a Fiat anunciou na época, né, que este carro é baseado na plataforma MP1, que eles chamam de uma plataforma totalmente nova, mas que pelas explicações técnicas que foram dadas, pode-se concluir que é uma plataforma originária do Palio, que era originária do Palio antigo, puxou um pouquinho do Uno e assim vai, né? Já uma tradição Fiat, né? Essa requentada de arquiteturas, vamos dizer assim. E não que isso seja um problema, né? No sentido estrito da palavra. Não, reaproveita o que funcionou, faz as atualizações e se atende bem, não acho que isso seja um problema. Inclusive, aí para quem acompanha o podcast do Flatout, saiu um lançamento nessas últimas semanas falando exatamente disso e também relacionado ao Fiat Pulse. Quem acompanha eu recomendo também. De qualquer modo, é um carro de 3,99 m de comprimento, 2,52 m de entre-eixos, 1,50 m de altura e 1,72 m de largura. Então ele é um carro mais parrudinho, mas não chega a ser um dos maiores da categoria aí, né? O Polo é um pouquinho mais comprido, o HB20, se eu não me engano, é um pouco mais curto, mas o Onix é razoavelmente mais comprido. Entre eixos, 2,52 m, ele fica para trás do Polo, do Onix e também do Sandero. Do Onix a gente vai botar aqui na tela o número exato, que agora eu não estou com ele na ponta da língua. Mas de qualquer modo é um compacto aí dentro da média da categoria em termos de tamanho, né? Suspensão dianteira McPherson tradicional também, sem grandes novidades. E na traseira, eixo de torção. O que eu não gosto neste carro, o que eu acho que é uma falha grave, os freios na dianteira são a disco sim, mas são a disco sólido, né? Que, beleza, é um carro 1.0, mas um carro 1.0 que chega a 160 km por hora, que pesa 1.100 kg, que tem capacidade de carga de 400 kg. Então, definitivamente isso daí é um ponto de muito cuidado em descida de serra longa, né? Para evitar o fade, trabalhar sempre bem no câmbio ali e atento para que o freio não se superaqueça. Aqui na dianteira, os desavisados vão perguntar o que mudou com esse novo script visual aí da Fiat. Pois bem, sabe aquele logotipo redondo de fundo vermelho, né? Que era tradicional da Fiat lá no começo do século passado. Teve um relançamento aqui no Brasil há alguns anos, cerca de 10 ou 11, se não me engano. E entrou essa logotipagem aqui com as letras por extenso, né? Também bem centralizada aqui na grade. Aqui no lado direito, bem pequeno, a gente tem o Fiat Flag, que são as 4 barras horizontais da Fiat, típicas dos anos 80, né? Só que nas cores da bandeira da Itália, meio que batendo no peito o orgulho de ser uma marca italiana, né? Coisa que andou se perdendo nos últimos anos aí, especialmente quando começaram a usar motores Chevrolet, né? Então, tempos malucos, aqueles que vivemos. Eu não posso deixar de comentar uma coisa enquanto eu estou aqui. Olhando para esse segmento específico, eu não sei se estou falando de um Argo, de um Mobi ou de uma Estrada, né? Então, é a identidade visual aí da família, dando as caras na cara, literalmente. Pois bem,
junto dessas mudanças aqui do Fiat Flag, a gente também teve novidades aqui nas laterais. Essa calota aqui continua sendo de aro 14, não mudaram as dimensões de pneu e roda, nada disso. Mas agora a gente tem as calotas que eram usadas na versão S-Design, né? Antes eram calotas escurecidas e agora são calotas aí no tom normal, né? Meio prateado, cor de plástico. Aqui na lateral, no paralama, junto da porta, a gente tinha um pequeno logotipo Drive, que agora foi lá para a traseira. Vou mostrar em detalhes quando a gente estiver lá. Mas vamos falar de algumas mudanças aqui dentro do Argo agora. Aqui dentro também, nada muito chamativo também, tudo bastante sutil. O que chama atenção de cara é que a faixa central, que antes era cinza, prateada, né, um tom meio de alumínio, agora é toda preta, né? Então a gente teve uma certa escurização aí do interior e também aconteceu aqui, né, o logotipo Fiat, que também era o redondo com fundo vermelho e agora a gente tem uma plaquetinha com fundo preto, né? Então uma tendência aí que de tempos em tempos os carros escurecem, às vezes ficam mais claros e por aí vai. Ali na coifa do câmbio também a gente tem uma pequena etiquetinha com o Fiat Flag. Acho que é um detalhe bem sutil, mas que eu pessoalmente achei bacana. Ali nas saídas de ar, vocês podem ver que o aro em volta ali agora num preto mais ou menos black piano, né? Então realmente a tendência de escurização aí foi completa. Tem gente que gosta, né? Mas com certeza a Fiat aí fez algumas pesquisas de design para fazer esse tapinha. Vamos lá para trás agora, que é uma diferença pequena e a gente encerra essa parte. Aqui, o que eu comentei com vocês. O logotipo Drive, que não existia, né? Antes ficava na plaquetinha ali no paralama, perto das portas. Veio para cá numa tipografia totalmente nova, né? Também uma estilização bem diferente do que era antes. Eu pessoalmente acho essa mais bonita do que a antiga, né? Então completou o pacote aí de pequenas mudanças que a Fiat fez para a linha 2021 do Argo. E aqui debaixo do capô do Argo, nenhuma novidade. Bem, antes que vocês comentem aí, a gente já se adianta que nós sabemos que o motor está sujo, não temos poder de ação nenhum, absolutamente nenhum nisso, e que isso não prejudica o funcionamento do motor, que fique claro. Então, não precisam nem comentar aí os maníacos de limpeza de plantão. De qualquer modo, o que a gente tem aqui falando do motor? O já bem conhecido e provado motor Firefly, que foi lançado aqui no Brasil em 2016, lá no Mob Drive, que nem existe mais, né? Equipa o Argo desde o seu lançamento. Bem, ele é um motor 3 cilindros, só que o cabeçote dele é de 2 válvulas por cilindro. Então ele é uma combinação exótica aqui no nosso mercado de motor de 6 válvulas, né? Eu pessoalmente não me lembro de nenhum outro carro nacional nos últimos tempos, pelo menos, que fosse desse jeito. Por que isso? Obviamente, acima de tudo, é questão de custo, né? Assim, fica mais barato. Mas a Fiat também disse que tinha um objetivo de projeto forte aqui, que era essa boa entrega de torque em baixa rotação, né? E o fato é que conseguiram, né? O motor de 2 válvulas por cilindro, ele enche mais facilmente em rotações mais baixas. Aqui a gente tem um motor, vou até falar do torque primeiro antes da potência. Aqui a gente tem um motor que entrega 10,9 kgfm de torque com álcool a 3.250 giros e a mesma rotação com gasolina, ele entrega 10,4 kgfm de torque. Hoje ele é o motor de maior torque específico do nosso mercado entre os aspirados, né? Então, motor 1 litro, 10,9 kgfm de torque. Então, realmente, se era esse o objetivo da Fiat, eles conseguiram. De potência, porém, não é tanto assim. São 72 cavalos com gasolina e 77 com álcool, a 6.250 giros. Ou seja, ele fica para trás até de motores mais antigos do nosso mercado, como o Família 1, que ainda equipa o Joy e o Joy Plus. Bem, falando do motor em si, ele é um motor muito, muito moderno mesmo, cheio de detalhes muito interessantes. Por exemplo, ele só tem um comando de válvulas, mas
ele é acionado por corrente, né, como muita gente prefere, e ele também tem variação, obviamente é um comando só, né, na admissão e no escape. Através dessa variação de válvulas, o carro inclusive consegue simular ciclo Miller no começo da compressão, porque o que acontece? A válvula fica um pouquinho aberta e o ar que ia ser achatado escapa um pouquinho de volta para a admissão, e aí o carro funciona de maneira mais econômica, né? Não é a maneira que privilegia melhor o desempenho, por isso que ele faz essa simulação do ciclo Miller, dependendo da carga que você dá no acelerador. Uma coisa que eu acho muito legal de comentar sempre nos carros da Fiat, eu gosto dessa tomada de ar aqui na lateral, acho que é bom porque você sempre vai captar o ar fresco, que é muito importante, evita detonação, né? Tem um pequeno ressonador aqui e a tomada do filtro ela é revestida, né, num material, não um filtro, né, mas vamos dizer que se assemelha a isso. Isso aqui ajuda a diminuir o ruído da admissão e também tem um fator de isolante térmico aí que eu acho que é bem interessante, né? E que eu comentei já no passado, quando a gente gravou com o Firefly, não lembro se, né, já chegou a ser capturada essa bela cena, a vareta de óleo que é bem peculiar, né? Então, é junto do bocal de óleo aqui. Apesar então de não ter injeção direta nem duplo comando, é um motor bem moderno e que inclusive agora, finalmente, depois de muita espera, depois de muita especulação, está gerando a família GSE Turbo, né? Está sendo lançada aí nesses últimos dias com Toro, Compass, em breve vai estar no Renegade e também no novo Fiat Pulse. Uma coisa que eu não posso deixar de comentar também, falando de torque, é um motor de curso bem longo para 1.0, 86,5 milímetros, né? Então foge aí um pouco do padrão desses motores. Então com um curso mais longo, é aquele efeito de pedal de bicicleta, né? Maior a força que você vai fazer assim em relação ao virabrequim e maior torque. Então tá aí, foi atendido o objetivo da Fiat em relação a isso. Como eu comentei com vocês agora há pouco, né, a gente teve algumas mudanças sutis aqui no interior do Argo, como Fiat Flag na coifa do câmbio, essa parte em preto, mas de modo geral o carro não muda nada desde seu lançamento em 2017. Não acho que seja um problema, né? Acho que é um interior bem agradável ainda, tem essas 3 saídas de ar que, né, são práticas, eficientes, né? Eu acho que isso aqui para ajudar quem vai atrás também é muito bom, né? Que você pode direcionar uma assim e uma para o meio. Então, isso aqui é um baita ponto positivo. Em termos de acabamento, todo mundo fala muito bem do Argo, que é um carro muito melhor do que a média da categoria. E aí eu acho que a gente precisa ter um cuidado no que é acabamento e no que é decoração, né? Mas vamos botar tudo no mesmo bolo, para ser mais prático aqui. Em termos de montagem geral e materiais, é um carro absolutamente dentro da média da categoria, junto do Argo, junto do Polo, junto do HB20 e melhor que o Onix, para ser bem sincero. Não vejo grande destaque nisso. O que eu vejo de muito inteligente da Fiat e também de muito bom gosto, essa seleção de texturas, essa variação de texturas e cores e os apliques nos lugares certos. Então, por exemplo, aqui na porta tem esse revestimento em tecido levemente espumado, que assim, é bem áspero, bem grosso, mas para um carro de entrada faz sentido, né? A gente tem essas variações de texturas aqui no volante, que é bem legal. Tudo é muito agradável visualmente, né? Então corrobora para essa impressão aí de que o Argo está num nível muito acima em relação aos seus concorrentes. Em termos de decoração, realmente acho que esteja sim. Acho que talvez seja um pouco daquela coisa da cultura italiana, né? Igual eu falei ali na frente, agora que tem o Fiat Flag, dá para bater no peito e falar com orgulho, né, do jeito italiano de ser. Bem, o que não dá para falar com tanto orgulho é sobre a história dessa central multimídia aqui. O que acontece? O Argo foi lançado com essa Uconnect de 6,5 polegadas lá em 2017 e a central é ótima. Em termos de usabilidade, configurações, tudo. A qualidade de som também é boa. Você consegue configurar diversos ajustes do carro através dela, relógio, data, ajuste de luzes como o Coming and Living Home, travamento do carro, tudo, absolutamente tudo. E você ainda tem o Trip A e Trip B. Você pode, né, selecionar aqui qual que você precisa visualizar.
um consumo médio, velocidade média, distância e tempo de viagem, que eu acho que é muito legal. E o que acontece? Num breve período de tempo aí, né, a Fiat botou uma central multimídia de 9 polegadas nesse carro. E aí você pensa, legal, 9 polegadas, né, uma central zona e tudo mais. Só que era uma central sem espelhamento, era um espelhamento totalmente rudimentar, você tinha que fazer tipo um hack, usar um Game Shark nela para você poder espelhar. E ainda assim, só espelhava com o freio de mão puxado, né? Então, péssimo. Usabilidade dela terrível. Ela tinha até navegador, mas era horrível de se usar. Parecia um tablet enfiado aqui. E que, verdade seja dita, né, no uso automotivo, não é tão prático assim. Pois bem, falando de ergonomia agora, né? Esse carro tem o banco com ajuste de altura. Ele tem comandos do computador de bordo aqui no lado esquerdo do volante. E aqui atrás do volante você tem os comandos de som. Então, do lado direito você aumenta e abaixa o volume, né, para cima e para baixo. Você tem um botão do meio que você alterna entre rádio AM e FM. E aqui do lado esquerdo você aperta no meio e alterna entre suas rádios preferidas, né, as pré-selecionadas. Para cima e para baixo você faz a busca nas rádios, né? E analogamente também funciona do mesmo modo quando você está rodando com alguma mídia sua. Bem, o volante também tem regulagem, mas só de altura. Ao contrário dos Fiat antigos, né, que variava entre o alto e o muito alto, não, aqui a gente tem um campo legal. E o volante agora é mais apontado para o peito, né? Antes era mais apontado para o rosto. Então isso aqui é uma coisa legal do Argo. Painel de instrumentos muito bom. Esse computador de bordo aqui, eu digo sem medo de errar, que é um dos mais completos da categoria, se não for o mais. Então vamos começar do começo. Se tem velocidade digital, pode até colocar em milhas por hora com o alerta de velocidade. Se tem os dados de consumo, você tem o Trip A, Trip B, o econômetro, né, que é o instantâneo. Informações do veículo, como horas de uso do motor, quantos dias, quantos quilômetros faltam para revisão e até mesmo tensão da bateria e temperatura do óleo, que eu acho que é muito legal. Configurações de áudio, né, você vê a rádio que está tocando, ou a sua música, as mensagens do carro, as configurações da tela, que você pode escolher o que vai ter no canto esquerdo superior da tela, no canto direito superior da tela. E voltamos mais uma vez para o velocímetro, né? Então, um bom conta-giros, um bom velocímetro. Eu não gosto muito desses indicadores por barra, né, da temperatura do líquido de arrefecimento e do tanque de combustível. Acho que numa análise rápida não é muito bom, mas atende. Em termos de ergonomia, né, o banco é bom sim. Poderia ser um pouquinho mais longo aqui nas coxas, mas não atrapalha de jeito nenhum. Um apoio lateral bacana, um apoio lombar bom também. Uma coisa que, né, acho que muita gente gosta no Argo é o fato de se sentar um pouco mais alto aqui, né? Não chega a ser extremo como um Fox, mas é uma pegada de hatch mais altinho. Como eu disse, né, o banco tem regulagem de altura e o volante tem regulagem de altura. Então você consegue se encontrar bem aqui, mas sempre com aquela sensação de que você está um pouco alto para um carro desse porte, né? Também bem centralizado, o banco em relação ao volante. Os pedais são razoavelmente centralizados, mas uma coisa que eu não gosto aqui é que esse túnel central ele é muito largo. Então você até tem o acelerador ali que é um pouquinho torto para fazer o ponta-taco, tá vendo? Só que dependendo de como você pisa no freio para fazer o ponta-taco, o seu pé bate aqui no túnel central. O acelerador, para você ir lá no fundo dele, você tem que esticar o pé mesmo. E ele está bem aqui, ó, na reta do começo do túnel, né, do console central. Então acho que isso aqui é uma questão de ergonomia aí que não ficou tão bem pensada assim. Vamos para a galera de trás agora. Como eu disse agora há pouco ali na frente, o Argo lança a mão daquele recurso de ter os bancos dianteiros um pouco mais altos, né? Então favorece a visibilidade para muita gente, especialmente para quem é mais baixo. E também o espaço interno, que se você se senta na posição mais cadeira, você ocupa menos espaço longitudinal, né? E aqui atrás a prova disso, com entre-eixos de 2,52 m, o que não é ruim, mas também não é um dos maiores da categoria. Eu digo sem medo de errar que o espaço aqui é um dos maiores da categoria, se não maior.
digo até que é maior do que o do Sandero, né, que sempre foi uma referência boa nisso. Então olha só, tenho 1,77 m, o banco está regulado para mim, vou sentar bem ereto aqui. Olha o que sobra de espaço do meu joelho para o encosto. É muita coisa. A gente gravou com o Onix Plus recentemente e eu ouso dizer que inclusive o espaço é melhor do que no Onix Plus. Vou pedir para o pessoal da edição botar uma comparação rápida de tela aí, mas eu ouso dizer que é melhor, que é muito interessante, bem surpreendente. O banco aqui, porém, né, dá um apoio adequado só, não acho que seja um grande destaque, mas não acho que chegue a prejudicar também. Você tem espaço para mexer os pés, olha só que coisa boa. Inclusive debaixo do banco, né? Ajuda também o fato do banco ser um pouco mais alto, então você tem essa mobilidade aqui. Espaço bom para a cabeça também, me encaixo bem aqui. Uma coisa que eu acho muito legal no Argo é que ele tem uma tomadinha USB para quem vai aqui atrás. É uma tomada iluminada, inclusive. Ela fica posicionada no modo que tanto quem vai aqui de passageiro pode usar, como quem vai aqui atrás. Então, acho que isso aqui é um detalhe muito interessante, que o Onix chegou a oferecer, perdeu, que o Polo só oferece nas versões com motor turbo, né? Não oferece nas versões com motor aspirado. Então aqui o Argo fica bem nisso. Um pequeno porta-copos, e aqui nas portas também, um porta-garrafa, lata, bem pequeno, mas até fundo. Legal isso. E para quem gosta aí, olha só, o vidro ele abaixa praticamente inteiro, fica um pedacinho de nada aqui, olha, isso aqui até é desprezível, né? Então, para quem gosta do ar entrando aqui, circulando, para quem quiser apoiar, fazer assim, o vidro não incomoda nem nada do tipo. Eu acho que é uma coisa que anda sendo um pouco rara de se ver, mas é sempre bem agradável. E como a lei exige, 3 apoios de cabeça, 3 cintos de segurança de 3 pontos, o Isofix e o Top Tether lá no porta-mala, que o Argo também já oferecia antes de ser obrigatório. Em termos de acabamento, né, segue a mesma pegada lá da frente. Só que aqui atrás a gente não tem o revestimento de tecido levemente alcochoado que existe lá na frente. Mas de qualquer modo, acho que continua sendo um carro bem agradável de se estar. Acho que definitivamente é algo onde o Argo fecha com uma nota alta. Vamos ver o passageiro de terceira classe agora, o sequestrado. Aqui atrás são 300 litros de porta-mala. Mesmo volume do Polo, mesmo volume do HB20. Pouca coisa atrás do Yaris e do Sandero e razoavelmente na frente de 208 e Onix. Ou seja, dá pra gente dizer que é um carro com porta-malas bem na média da categoria. O que eu achei interessante, beleza, são 300 litros. Mas ele é um porta-malas mais fundo do que o dos outros. Eu acho isso interessante. Tem gente que gosta dessa conformação de baú, né? Às vezes fica mais fácil de você posicionar alguma coisa aqui, apesar de ser mais difícil de você tirar e colocar, né? Porque você tem que subir até aqui e descer até lá. Então, percebe-se que não é um porta-malas comprido, um porta-malas mais curto e mais fundo. Mas em termos de acabamento aqui, nossa, muito bem feito. A gente tem esse revestimento plástico aqui, as laterais são todas revestidas em carpete, a traseira do banco também, inclusive um capricho aí, olha pra você ver, né, a tampa, uma pequena tampa de filtro aqui, do acabamento mesmo na torre do amortecedor aqui. Eu acho que isso aqui inclusive vai facilitar reparo, né, você não vai precisar desmontar nenhum acabamento do carro aqui, então detalhe inteligente da Fiat. Bom gancho aqui, né, gancho pequeno, mas atende. Dos dois lados tem iluminação também, que eu acho que é bem legal. Eu senti falta de alguns nichos aqui para guardar alguma coisa pequena, mas, né, de modo geral, o que acaba acontecendo no mercado. Aqui totalmente revestido, né? Isso também é um detalhe sempre bom de ver e com um bom puxador aqui. O step vai aqui de baixo. Vamos tentar mostrar para vocês. Se a mala do Lucas deixar, o step ali da mesma medida do pneu de fora, né? Então 7565 aro 14. Inclusive também é Dunlop, coisa meio rara de se ver, né? Hoje em dia o step não necessariamente casa mais com os pneus de rodagem. Falando em step, né, aqui debaixo do porta-mala,
tanque de só 48 litros, né? Como o carro é econômico, isso não chega a ser um problema, mas quem é da galera do tanque grande aí, igual eu prefiro, né? É uma questão aí que não pode deixar de ser observada. Vamos para a parte boa agora, que é andar no carro. A gente fez até uma gracinha aqui para gravar umas cenas legais para vocês. Estamos em cima da calçada, é bom que a gente vai descer meio fio. Eu comento como que o carro é legal de suspensão. Mas vamos lá, vamos ligar. Deixa eu mostrar a chave para vocês também. Olha só, chave bonita, né? Acho que ela é bem bacana. Vou mostrar para o Lucas aí atrás também. Chave canivete. E aí você pode acender os faróis por ela, abrir o porta-mala, destravar o carro e aqui pelo logo da Fiat você trava. Então acho bem legal essa chave aí, bacana demais. E o carro tem partida assistida, ou seja, pé na embreagem e aí você dá um toque na chave e ele já gira o motor de arranque aí só pelo tempo necessário. Vamos lá, deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos zerar um dos trips que nós temos pra gente ir falando de consumo. Vamos ver esse aqui. Vamos lá. Beleza. Vamos então. Vamos dar uma voltinha domingo de manhã. Observem só. O Argo, ele é um carro alto mesmo nessa versão Drive. São 15,5 centímetros de vão livre. Então não é um carro que você precise se preocupar em relação à valeta, lombada, nada disso. Então, é óbvio que, né, o tracking vai mais longe do que isso, né, um vão livre aí de cerca de 20 centímetros, se eu não me engano. Mas, de modo geral, na utilização comum, isso aqui dá e sobra. E falando de suspensão ainda, a gente está num asfalto áspero, bem remendado aqui, inclusive ali para trás onde a gente vai pegar é pior. E caramba, como o acerto de suspensão desse carro é muito bom, muito gostoso mesmo. É um carro que te isola totalmente do mundo em relação a essas irregularidades aí, né, que tomam conta do nosso país. Então, carro que definitivamente fica com uma nota alta aí em relação à suspensão. E a gente também fez algumas curvinhas mais esquentadas e o carro reage bem também, né? Um carro que, óbvio que ele rola um pouquinho, mas é bem pouco mesmo, não é nada comparado a alguns Fiat antigos, né, que eram carros mais moles, e agarra bem nas curvas. Mérito também desse pneu Dunlop, é na Save EC300, aqui é na medida 175/65 aro 14. Eu já tive esse pneu no meu carro, em outra medida, e realmente a aderência deles é excepcional. Uma coisa, entretanto, que me chamou bastante atenção no Argo é que a direção ela tem uma centragem bem positiva mesmo. Vou deixar passar essa regularidade aqui e eu mostro para vocês na prática. Mas o que isso significa? Aquela direção que quando você troca a direção, né, o comando que você está dando aqui, ela tende a voltar com uma certa força para o centro. Em alguns casos, né, dependendo aí da situação que você está fazendo, ela até puxa um pouco para o outro lado. Vamos chegar nessa reta aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha só. Vamos lá, beleza. Tá reto. Viram? Como que ela, inclusive, dá uma puxada para o outro lado? E aí eu e o Lucas, a gente estava até conversando sobre isso. O que poderia ser? Se é algo relacionado a caster muito elevado, mas eu dei uma olhada ali, não é tão elevado assim. A roda nem tomba na hora que você esterça o volante todo, que seria um sinal de caster muito alto. É com certeza alguma coisa relacionada à geometria da suspensão. Porque inclusive, né, quando o Argo passou aqui pelo canal no passado, o Lucas que fez a avaliação,
eu tinha notado que a direção ganha um certo peso dependendo da curva. Então, eu acho que tem alguma coisa aí na geometria dela, não sei especificar o que é. Pensaria talvez em alguma questão de conformação de bucha que deixa o carro com esse comportamento, eu não vou dizer errante, mas é inusitado em algumas curvas você fazer ela mais forte, você sentir o volante ganhando um peso ali que não é natural, porque em curvas mais fortes, o que acontece? A tendência é a aderência começar a diminuir, você sente a direção ficando mais leve. E também essa questão desse efeito mola, que volta rápido, né? Dá uma sensação de direção um pouquinho nervosa, apesar de não ser tanto pelo que eu tô vendo aqui. Bem, falamos de suspensão, falamos de direção. Agora o motor, que é outra grande marca registrada aí da linha Fiat, já é o Firefly, né? Já passou aqui pelo canal outras vezes. E às vezes muita gente fala, não, eu não confio nesse motor, o Fire é muito melhor, que não sei o que isso, não sei o que aquilo. Firefly está no mercado aí já há 5 anos. É um motor que eu nunca ouvi falar de problema crônico relacionado, né? Inclusive é um motor que usa aí sincronismo de comando por corrente, que é uma solução aí de maior durabilidade, intervalo maior de troca, que as pessoas geralmente gostam de ver. Então, definitivamente, um motor mais do que provado. Acho que nessa altura do campeonato, questionar a durabilidade dele é totalmente fora de lugar. Outra coisa que é inquestionável também, essa boa pegada dele embaixo. Olha só, tô a 50 aqui, vou passar no radar, perdão, tô a 60, passei no radar aqui, tô de quinta, é uma subidinha, vou afundar o pé. O carro tá a 65, chegando a 70. A gente tem até que dar uma costurada para desviar da galera lenta. E olha só, agora a subida está mais pesada. Está perdendo um pouco de velocidade, mas ainda está indo bem. Então, é mérito aí dessa construção de 2 válvulas por cilindro, que realmente o motor enche mais facilmente, né, em giros mais baixos. Dá variação do comando de válvulas e também bastante por conta do escalonamento do câmbio. É um câmbio muito, muito curto. Para vocês terem uma ideia, a terceira dele corta a menos de 110 km por hora. A quinta dele, a 60 por hora, dá 2.200 giros, né? A quinta a 120, velocidade de estrada, já 4.300 rotações por minuto. Então um câmbio muito curto mesmo. E eu não acho que fosse necessário ser tão curto assim. Eu acho que com o motor com essa elasticidade aqui, faria mais sentido ser um câmbio um pouquinho mais longo, o que deixaria o consumo ainda melhor. Aproveitando mais um gancho, falando de consumo, né? O consumo desse carro é simplesmente fora da curva, o tanto que esse carro gasta pouco. Eu acho simplesmente incrível. E a gente está rodando com álcool, né? Ele é um carro com a taxa de compressão bem alta, se eu não me engano é de 13,5 por 1. Então percebe-se que foi algo pensado realmente para o combustível derivado de cana, né? E a gente está rodando aí, vocês viram, a gente saiu ali de trás da UFMG, a gente pegou aquela ruazinha tranquila, Antônio Carlos sem impedimento, então assim, uma situação bem branda, né? É inegável isso. Mas o carro está fazendo 13,6 km por litro. Por enquanto aqui não dei nenhuma esticadinha, né, para mostrar para vocês. Mas é definitivamente um puta ponto positivo desse carro, né? Ontem a gente andando no modo soviético com ele, assim, sentando a lenha mesmo. É um carro que a gente não estava conseguindo baixar dos 9 por litro na cidade. Com álcool, lembrando, né? Então, um baita ponto positivo aí. E não é um carro leve, é um carro de 1.100 quilos. Então, realmente um trabalho ótimo aí que a Fiat fez.
Falando do escalonamento do câmbio, aliás, puxando pelo escalonamento do câmbio, né? Os engates aqui, bem, padrão totalmente Fiat. Então são engates longos, são pouco precisos só, naquele câmbio mais gostoso de se guiar. Acho que de modo geral não é algo que seja um impeditivo, mas eu notei em alguns engates aqui, algumas situações, que ele estava um pouquinho duro para fazer a troca de marchas aqui. E acho que talvez eu tenha desacostumado, não sei, a gente grava com tanto carro, né? E o padrão do mercado hoje já é um câmbio que puxa as marchas. Aqui não. Aqui você tem que conduzir mais as marchas, né? Então é algo diferente, né, em relação ao que a gente já tem na média da categoria hoje. Então, eu sei que tem gente que gosta, sim, tem gente que não gosta do câmbio seco igual da Volkswagen, mas o que eu digo aqui nem questão do câmbio ser seco, né? Por exemplo, da Hyundai ou da Chevrolet, eles são bem precisos, mas não tão secos e tem essa facilidade de engate. Aqui está um pouquinho pior nesse sentido, e especialmente com o óleo da caixa frio, né? A gente tirou esse carro aqui, estava desligado, totalmente frio, então dava para perceber que ele estava um pouquinho mais teimoso nessas trocas aí. Vou fazer uma redução aqui, fazer uma retomada. 60, tô de terceira, quase 4.000. 3, 2, 1, pisei. 70, 80, e o sinal aqui não ajudou a gente. Falando de sinal, vamos dar uma freadinha um pouco mais forte. O carro freia bem, Acho que vai ter gente que vai achar o freio um pouquinho borrachudo. Não achei tanto não. Mas são discos sólidos, que eu acho que é um grande ponto negativo. Por quê? Carro, igual eu comentei na apresentação mais cedo, né? Carro de 1.100 kg, capacidade de carga de 400 kg, pode chegar a 1,5 toneladas. Então, numa descida de serra aqui, se você não for cuidadoso, é receita fácil para dar fading, né? Você fica sem os freios aí por superaquecimento. Então, definitivamente é algo que a Fiat precisa repensar com urgência, e já é assim desde o lançamento do Argo. Outra coisa que dá uma impressão boa de desempenho dele aqui, né, não é só o fato de ser 6 válvulas, não é só o fato do câmbio ser curto, também tem uma questão envolvendo o acelerador aqui, que ele é bem responsivo, né? Com pouco comando de pedal, ele dá bastante abertura de borboleta. Então o que significa isso? Você está triscando o pé ali no acelerador, indo na maciota mesmo, e o carro, vamos supor, você está dando aqui o que seria equivalente a 20% de pedal, mas a borboleta está recebendo um sinal ali que seria 50% de abertura de borboleta. Ou seja, em certos casos você pensa, o carro está andando bem, né? Vou reduzir, vou pisar ainda mais que ele vai. Só que não é bem assim, né? Porque o carro ele já está entregando naquela determinada rotação e carga ali tudo que ele pode, né? Por conta desse acerto de acelerador. Tem gente que gosta desses aceleradores mais nervosos, vamos dizer assim. Eu pessoalmente não gosto. Eu acho que deixa a dirigibilidade às vezes um pouquinho nervosa, e em certas situações aqui você nota que é um carro um pouquinho mais nervoso mesmo, né? Nas trocas de marchas, parece que em certos casos falta um ajuste fino aí de câmbio, acelerador e embreagem. Embreagem, porém, que é bastante leve mesmo, diga-se de passagem. Vou dar uma acelerada aqui que eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Olha esse Corvette. Eu não sei quanto que eu vi um desses na minha vida, pessoalmente, da última vez. Só sei que eu lembrei daqueles Need for Speed dos anos 90, sabe? Caramba, muito legal mesmo. Mas bem, voltando ao carro, né? A gente não conseguiu passar rápido nessa lombada aqui,
mas é um carro também que passa muito, muito bem mesmo por lombada. É uma coisa que a gente já comentou aqui no canal, até em vídeos que não são do Argo, não são de carros da Fiat, mas esse acerto de suspensão aqui para passagem lombada é simplesmente referência. Você pode passar a velocidade que for, que o carro não raspa, ele não deixa aquela sensação de falta de compressão e passa sem dar solavanco, tranco, nem nada disso. Então é realmente um acerto aqui de suspensão de aplaudir de pé. Olha só, 30 por hora, não era uma lombada baixa não, hein? Então, realmente, parabéns aí para a Fiat. O ruído do motor invade um pouco a cabine, é até engraçado, né? Um motor que se faz presente de modo razoavelmente chamativo, mas pessoalmente não me incomodou tanto não. Assim, percebo que é um motor que faz barulho, mas acho que para ouvidos mais sensíveis pode ser que seja um problema, mas não me incomoda. O funcionamento dele, porém, é razoável, é razoável. Eu não digo que é um motor áspero não, bem longe disso inclusive, mas eu acho que não é um motor muito liso e definitivamente não é um motor que cresce com tanta facilidade. Então aqui vai faltar um pouco de espaço para vocês verem, mas acima de 5.000 é um motor que não gira tanto assim, não gira tão solto. Olha só, cortou, corta 6.500. Então, né, também mais uma questão de compromisso, né? A Fiat privilegiou a entrega em baixa com 2 válvulas por cilindro. Então hoje a gente vive num mundo de motores multiválvulas aí. Isso aí acaba sendo um ponto de distância da média do mercado também. Pois bem, pessoal, encerrando esse nosso teste do Argo Drive 2021, vamos agora para os seus pontos positivos e negativos. 3 pontos positivos chamaram a atenção bastante aqui no Argo e já haviam chamado bastante atenção no passado. O primeiro deles, sem a menor dúvida, é a suspensão. É um carro muito agradável de rodar, um carro que absorve muito bem o mundo externo e sem ser molenga igual os Fiats antigos. A parte dessa ressalva que eu fiz aí enquanto a gente andava, né, desse comportamento da direção em alguns casos, também é um carro que faz curva bem. Óbvio que ele não vai fazer curva igual um Polo, que é um carro um pouquinho mais firme, mas ainda assim é um carro bom de curva. O segundo ponto positivo definitivamente é o espaço. Um carro que não é o mais comprido da categoria, não é o carro com maior entre-eixos da categoria, mas tem um espaço muito bom, principalmente para quem vai atrás. Como a gente mostrou aí para vocês, eu fui bem folgado no banco de trás, até mais do que no Onix Plus, por exemplo. Então, com certeza, um grande ponto positivo desse carro. E outro também que se destaca muito é o baixo consumo de combustível. Vocês viram aí, enquanto a gente estava andando, as médias que a gente conseguiu, andando na boa, às vezes acelerando, mesmo no modo soviético, esse carro gasta muito pouco. É absolutamente incrível como esse carro gasta pouco. E lembrando também, né, que a gente está rodando com álcool e ele sendo um motor de taxa de compressão tão alta assim, favorece o consumo com este combustível específico. Temos, porém, 3 pontos negativos que chamam bastante atenção nesse carro aqui. O primeiro deles é o câmbio, né? Já passaram vários Fiat aqui pelo canal, a gente sabe como essa pegada de câmbio Fiat, né, que ele é menos preciso, os engates são mais longos, às vezes um pouco mais borrachudos, mas nesse aqui especificamente eu estou notando os engates um pouquinho mais duros, especialmente quando o óleo da caixa ainda está mais frio, né? Então é aquele carro que você dá uma tocadinha e o câmbio já dá aquela chupadinha, igual acontece com Hyundai, Chevrolet, Ford, Volkswagen. Não, você tem que conduzir mais o câmbio, né? Então é um ponto de melhoria aí que a Fiat já poderia ter atacado. O segundo ponto negativo são os equipamentos, que inclusive vai me levar para o terceiro ponto negativo em breve. Mas em termos de equipamentos aqui, não dá para dizer que é um carro ruim, vamos dizer assim. O carro tem um bom computador de bordo,
tem alarme, tem o Living Home, Common and Living Home, né, o temporizador dos faróis, tem a central multimídia boa com espelhamento de celular, regulagem de banco, de volante, vidros elétricos, comandos no volante também. Então, de modo geral, não é tão ruim assim, mas quando você bota em perspectiva com o preço, né, então são dois pontos negativos que se cruzam um pouco, né, ele fica devendo sim. Por quê? É um carro que hoje, na linha 2022, dia 6 de junho de 2021, custa R$67 mil aqui em Belo Horizonte com essa pintura metálica. Se você for comprar em São Paulo, pode somar R$1.000, R$1.500 nesse valor aí. O que é muito caro quando a gente pensa que a concorrência oferece mais cobrando menos. O Onix LT, por exemplo, sem nenhum pacote, parte de R$ 68.790 com a pintura metálica. Um carro mais moderno em termos de motor, de estrutura, 6 airbags, um carro mais seguro e também um carro mais equipado do que o Argo. Na Hyundai você pode levar o HB20 Vision, também mais equipado que ele, já com controle de estabilidade e airbags laterais, por R$ 66 mil. E na Volkswagen você pode levar o Polo MPI de entrada, também por R$ 66 mil, que é pacote praticamente fechado. Os seus únicos opcionais são a roda de liga leve, o sensor de estacionamento e o retrovisor elétrico com tilt down. Então, quando você bota em perspectiva aí equipamentos e preços, definitivamente o Argo não fica tão bem assim nessa categoria. E até resgato o que eu disse um pouco mais cedo no vídeo. O Argo, quando foi lançado, era um carro caro, mais caro do que ele é hoje, mas ele continua sendo um carro caro quando se compara com seus principais concorrentes. Mas só porque é caro, o Argo é um carro que você deve evitar? Não, não acho. Essa questão de preço pode variar muito de acordo com a negociação. E, por exemplo, você pode completar esse carro aqui com o kit S-Design, que acrescenta, por exemplo, controle de estabilidade, ar-condicionado digital e outros pequenos mimos aí por R$ 3.500, que eu acho que é um valor até bem razoável e deixa ele um pouquinho menos destoante da concorrência em alguns aspectos. Outra coisa que é importante dizer também, hoje nós estamos, igual eu falei, no começo de junho de 2021 e no mês de maio o Argo foi o líder de vendas aqui no Brasil. Inclusive esse ano a Fiat é a marca que está liderando em vendas com uma folga razoável aí. E por que isso? Enquanto as outras fábricas estão sofrendo aí, né, com essa crise de semicondutores, paralisando a produção o tempo todo, inclusive a Chevrolet já está há algum tempo sem fabricar o Onix, até prorrogou esse prazo, a mesma coisa com o Tracker, né? A Fiat soube lidar com a situação, soube contornar toda essa crise, né? Até porque dizem, se especula, né, que o número de componentes eletrônicos aqui de um Argo seja a metade do que existe em um Onix. Então tem essa vantagem produtiva nesse momento de mercado aí. Então, somando todos esses fatores, né, e mesmo considerando o preço relativamente alto, fica bem explicada a liderança do Argo no nosso mercado tão maluco como esse de hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Deixe seus comentários aí na caixinha de diálogo do YouTube, suas dúvidas. Não esqueçam também de deixar a sua curtida e não deixe de nos encontrar semana que vem aqui no Drive On, sábado ao meio-dia. A gente se vê e se cuidem.